Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora eu gostaria de chamar a Marinês, nossa palestrante da noite. Boa noite, gente. Muita paz a todos, muita luz. Nós estamos fazendo um estudo sobre os grandes vultos do cristianismo. A última oportunidade que nós estivemos aqui, nós falamos sobre Maria Madalena. Eu acho que foi ao domingo, se não me falha a memória. Acho que esse tema não foi falado na quinta-feira. E hoje eu preparei sobre José e Maria. E a gente, todas as vezes que nós abrimos o Novo Testamento e nós vamos procurar alguma coisa sobre José, algum assunto sobre ele, é um tanto frustrante, porque não se tem nada, quase nada, absolutamente nada, sobre o pai biológico de Jesus. E a nossa surpresa foi, quando consultando os livros de Emmanuel através de Chico, e o livro que Levantar e Seguir, ele descreve a figura, a personalidade do pai de Jesus, José. Passou pela terra, disse em grande silêncio, e talvez ele seja o símbolo da pessoa que trabalhou no maior silêncio, sem esperar nada em troca. E nós sabemos que ao longo da nossa caminhada, Deus sempre coloca na nossa vida pessoas que nos ajudam a crescer. E que de repente são pessoas totalmente no silêncio, que não mostram o valor que têm, não se interessam em aparecer e passam no divino silêncio de Deus. E assim foi José. E nessa mensagem de José da Galileia, quando trata sobre... Estou confusa. Quando trata sobre a personalidade de José, diz assim, Emmanuel discurso através de Chico. José da Galileia. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode entender o material humano para a evolução das pessoas.
Já pensaste no cristianismo sem José? Quando se fala excessivamente na falência das criaturas, lembremos que Jesus e Maria foram confiados pelas forças divinas a um homem chamado José. Embora honrado pela solidificação de um anjo, quando anunciou a Maria que ela seria a mãe do Messias, ele nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Muito embora, contemplando a sedução que Jesus exercia sobre os doutores da lei, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão da adoração a Deus através da sua religião e do seu trabalho na carpintaria. Em qualquer situação, deu a Jesus o que podia. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira ordem. Mas José passou dentro do divino silêncio de Deus. Então nós vemos que bem pouco se fala sobre José. E nós temos aí todos os anos de convivência de Jesus com José, nós percebemos ali um homem honesto, devotado, honrado, respeitador da sua família, respeitador do seu trabalho, um homem que no silêncio maior deixou para a humanidade um exemplo de amor, de fraternidade e de carinho. E ele sabia, sem ninguém falar, que ele estava cumprindo com o desígnio de Deus, que havia nascido realmente no seu lar o Messias. Ninguém disse a ele, mas José sabia disso. E nós sabemos que Emmanuel admira ainda hoje a figura de José, através dessa mensagem. Quanto importante é José para perante a espiritualidade. E vemos também que ele é talvez uma figura mais injustiçada do cristianismo, porque ele teve uma importância muito grande. Muito se fala sobre Paulo de Tarso, sobre Maria Madalena, sobre todos os apóstolos, enfim, sobre todos aqueles, sobre Pedro, sobre Tomé, sobre Judas, mas bem pouco se fala sobre José. E nós lendo os livros Harpas Eternas, que é um livro um pouco psicografado e um pouco pesquisa, são 3 livros, lá diz que José era viúvo, né? E também no Maria de Nazaré, do livro de Miramês, né, dona Helena? Ele fala também que José era viúvo e ele casou-se com Maria ainda muito menina, com 15 anos, e trouxe para juntas formar essa família 6 filhos. 6 filhos, né? Depois que nasceu Jesus. E que José, com a idade mais avançada, vamos dizer que ele tivesse uns 45 anos, quando Maria tinha 15, quando Jesus tinha 18 anos de idade, ele deixa o planeta Terra. Então ele não assiste ao sofrimento pelo qual Jesus passou. Mas ele sabia que ele estava numa figura ali, simbólica não, mas com um destino prefixado por Deus. Os desígnios de Deus estavam se cumprindo naquela família. Então, sobre José, nós temos assim bem pouca coisa, vamos dizer, para falar. Porque a gente não consegue encontrar grandes mensagens sobre ele. Mas Maria, talvez a gente tenha uma notificação maior sobre ela, pelo seu papel, por ser também um espírito de alta espírito evolutiva. E mesmo sem ter uma noção do qual era o papel que eles faziam na Terra, eles aceitaram os desígnios de Deus, inclusive a espiritualidade, quando dizia a eles, saia de Nazaré e vá até Belém para que o filho nasça. E depois, quando todos os meninos, as crianças do sexo masculino, estavam condenados à morte pela lei do rei Herodes, que queria justamente pegar o Messias, porque sabia que ele já tinha nascido, e eles tinham medo dele. Não era um papel religioso, era um papel mais político, revolucionário. Eles tinham medo que Jesus tomasse o poder. Ele, homem, seria poderoso, aquele menino que nasceu, então eles mandaram que todos seriam mortos, os do sexo masculino até os 2 anos de idade. E José aceita essa intuição espiritual e foge para o Egito com a sua família. Então veja bem como são espíritos que já vieram propensos a desenvolverem um papel, a deixar marcado na terra um papel muito grande. Mas como Maria, nós sabemos que José também não foi
Não é como a gente vê, às vezes, que as religiões dizem, é um santo que no piscar de olhos não teve nada. Se tornou um santo, se transformou a troco de nada, não teve trabalho, teve tudo que qualquer pai de família tem. Trabalho, dedicação, sofrimento, alegria, felicidade. Assim também teve Maria. Trazemos Maria para o nosso dia a dia. Quem foi Maria? Será que Maria sempre foi a mãe santíssima da humanidade? Ou será que ela não foi a mãe terrestre, que trabalhou, que batalhou, que chorou, que sofreu? Mas que hoje ela diz para nós, tudo passa. E isso também passa. Por isso que a Igreja Católica diz, e eu considero muito isso, Maria, vá na frente. Eles dizem, Maria, vá na frente. Coloque Maria na frente dos nossos pedidos, do nosso sofrimento. Aliás, me lembrando agora do livro que eu li do Chico, ele recebeu uma mãe que havia o seu filho partido por um acidente de carro, de uma morte muito repentina, e a mãe chegou até Chico desesperada, chorando, que Chico falasse alguma coisa, que Chico fizesse alguma coisa, porque ela não se conformava com a morte do filho. E Chico olhou para ela e se limitou apenas a colocar a sua cabeça sobre os seus ombros. E choraram por meia hora. Depois de meia hora de choro sentido os dois, em que ele percebeu que a mãe estava com o coração lavado, a alma já lavada daquele sofrimento, Chico disse a ela, mãe, peça a Maria, porque só ela, só um coração de mãe, pode saber o seu sofrimento. Quem sou eu, que não sou mãe, para saber o que é que você está passando? Peça a Maria que vá na frente, que abra seu caminho, que ilumine seu pensamento, para que você possa superar esse momento. E é por isso que Maria é considerada a Mãe Santíssima, aquela que está sempre na frente, aquela em que veio uma missão maravilhosa. Então, como José, que nós trouxemos na profissão de carpinteiro, que trabalhou para batalhar com a sua família, para criar os seus filhos, Maria também trabalhou. Ela lutou, ela chorou, ela amou. Ela não entendia aquele filho complicado que ela tinha, dos 5, 6, 7, 8 anos, 10, 11, que falava coisas de adultos, de senhores, de doutores, que discutia com os doutores das leis, com os 12 anos de idade. Maria sofria com aquilo. E eu me recordo também, aliás, eu deixo indicado para vocês, eu acho que vai ter que pedir, Roberto, vai ter que pedir, porque vão todo mundo comprar. A Boa Nova, vocês têm esse livro? Humberto de Campos, através de Chico. Aqui tem toda a história do cristianismo. E eu me recordo, no capítulo 2 desse livro aqui, tem ali que mãe é tudo igual. Né? Se eles estão com 2 anos, ele está preocupado com os 3 com os 4, com os 5 com os 10, os 10 com os 12. E nós nunca paramos de nos preocupar com os nossos filhos. E quando a gente já passou a idade da preocupação intensa, chegam os netos. Aí estamos nós lá preocupados com os netos. Então, mãe, coração de mãe é sempre igual. Sempre preocupado, querendo abrir o caminho para os filhos, querendo abrir o caminho para todos, para que não sofram. Mas nós sabemos que nós aprendemos muitas vezes, quantas e quantas vezes, através do sofrimento. Então tem aí no capítulo 2, quando Maria se preocupava demais com Jesus, porque Jesus era um menino peralta, no bom sentido. Ele conversava com as pessoas, ele falava com aqueles que apareciam ali, ele dava conselhos, ele falava que ele estava com Deus, com o Pai, e eles ficavam atentos nessa preocupação. O que meu filho é diferente de todos? E o mais preocupou José e Maria foi quando ele recebeu na sua casa 2 ladrões famosos da Galileia. Aí Maria entrou em pânico, falou, meu Deus, mas quem é esse meu filho? O que ele me faz? Olha cada pura que ele me deixa passar. E ela foi até então o templo e lá foi conversar com os sacerdotes, dizendo, olha, eu vou trazer meu filho aqui, porque ele é um menino diferente, e quero que vocês falem com ele, porque o que eu quero dele é que ele seja um pai de família, que ele tenha uma esposa, que ele tenha filhos, que enfim, que ele tenha uma família como eu tenho. Mas eu estou muito preocupada com o comportamento do meu filho. E Maria voltou para casa alegre, porque os sacerdotes lá da época fizeram um monte de promessas, muitas promessas, queriam resolver o problema de Jesus, era um menino diferente. Aí ele chega em casa, ela se encontra Jesus sentado, com um sorriso travesso nos lábios, dizendo a ela assim,
Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai, que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, a mãe respondeu, tenha cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que passava no íntimo dela, ele disse, mãe, toda preparação útil e generosa é preciosa para a pessoa. Entretanto, já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós todo exemplo que seja bom. Eu já escolhi o exemplo, a melhor escola. E a melhor escola é o lar. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do tempo fizeram a Maria, ele foi até o pai José e pediu humildemente que ele admitisse em seus trabalhos na carpintaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, nós temos notificação de que ele trabalhou na carpintaria com seu pai dos 13 aos 30 anos. E assim, nós vemos que quando ele começou a crescer, ele dava certas preocupações com a mãe. Porque com os 12 anos de idade, ele foi lá e conversou com os doutores da lei e discutiu coisas que os doutores da lei ficaram sem resposta. E o menino foi crescendo, ele foi falando da sua união com o pai, ele ia preocupando a todos, e ele chegou até o momento em que ele começou a fazer as suas curas. Ele curava os doentes, os leprosos, os cegos passavam a ver, os surdos a ouvir, os paralíticos a andarem. Para Jesus parecia tudo, que nada era impossível. Ele fazia assim e a coisa acontecia. E ele começou a ficar conhecido na região. E diziam, escuta, mas esse não é o carpinteiro, o filho de José? Nós vemos em Harpas Eternas que Jesus, dos 13 aos 30 anos, ficou com os essênios. Quem eram os essênios? Era uma comunidade mais espiritualizada. Sabe, que eles tinham mais conhecimento, eram espíritos mais evoluídos, que viviam ali na mata, que sobreviviam ali do meio ecológico, vamos dizer assim. Mas, pela lógica, nós temos que acreditar muito mais que Jesus trabalhou no dia a dia, porque ele não precisava aprender nada. Ele tinha que ensinar aqueles que mais precisavam, que eram os simples e ignorantes, os sofridos. Então, dos 13 aos 30, nos diz nessa literatura de Humberto de Campos que Jesus trabalhava a madeira na carpintaria. E a partir de então, ele começou a promover os seus feitos, que nós chamamos de milagres, que na verdade são transformações de fenômenos que ele fazia. Transformavam as moléculas doentes, ele olhava para a pessoa e transformava, dizia, a tua fé te curou, mas vá e não peques mais. Primeiro feito em público que Jesus fez, vocês sabem qual foi? Foi numa festividade de casamento, quando a família fora convidada para ir no casamento do amigo do pai de Jesus. E lá foi a família. E eles tinham o costume de servir vinho durante toda a festividade. Chegou uma altura da festa em que o vinho acabou. Então os donos da festa disseram assim, Maria, diga ao seu filho, diz que ele faz milagres, que ele promove feitos, fenômenos, fala para ele fazer alguma coisa. E Maria disse, filho, faz alguma coisa para os nossos amigos. E ele, sentindo aquele pedido do coração de mãe, ele foi lá e transformou a água no melhor vinho, melhor qualidade que eu já havia servido antes. E essa, então, é a tal da parábola das bodas de Canaã. Tá? Foi o primeiro feito. E para ele multiplicava os pães, os peixes, tratava multidões, ele acalmava tempestades, a maior tranquilidade, e dizia aos apóstolos, para tu, ou para vós, falta fé, que é o que nós não temos. Nós temos muitas vezes envolvimento com uma causa, mas fé nós vamos testemunhar quando nós estamos em provações. Aí é fé. Envolvido com uma causa é muito fácil dizer que nós acreditamos nisso e não naquilo.
Mas ter fé, os apóstolos passaram a ter quando eles tiveram que testemunhar a própria vida. A entrega da própria vida a Jesus. O maior feito de Jesus. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto já, entre aspas, 3 dias. Está todo enfaixado para ser enterrado. Mas Maria, a irmã de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos, tinha muita fé. Marta não, Marta era envolvida com os afazeres, com os bens materiais, mas Maria tinha fé. Dizia, não enterre meu irmão, até que Jesus não chegue, porque ele vai voltar à vida. E Maria sai à estrada. Diz, Jesus, mestre, meu irmão morreu, mas você vai ressuscitá-lo. E Jesus chega até Lázaro e vê que Lázaro não estava morto. Porque Lázaro estava naquela morte aparência que nós damos o nome de catalepsia, que as funções físicas orgânicas cessam, mas o espírito continua ligado ao perispírito e ao corpo físico. E Jesus diz, levante Lázaro. E Lázaro se levantou. E Jesus continuou, porque se Lázaro tivesse morto, ele não derrogaria a lei de Deus. A lei de Deus é única. O espírito desligou da matéria, não tem mais como retornar. Lázaro estava em morte de catalepsia. Ele continuou com o seu trabalho, sua execução, os seus feitos, até que o dia do sofrimento. Lá no Monte das Oliveiras, diz que não existe maior sofrimento do que uma mãe quando ela vê um filho em sofrimento. E conta a história que do Monte das Oliveiras, no momento da traição, da entrega de Jesus à cruz, até o momento da crucificação, existia sempre à distância uma sombra de mulher. Que ia ali chorando, sofrendo, mas dizendo, Deus, eu aceito os seus desígnios. Eu tenho certeza que um dia eu entenderei o porquê desse sofrimento. E lá ia ela. Seus seguidores diziam, por que Jesus, o nosso mestre, que fez tantos feitos, por que ele não faz essa cruz? Por que ele não faz assim e desaparece? Ele pode fazer isso. Queriam que ele mostrasse seus poderes. Mas Jesus, humilde, cabeça baixa, estava sendo entregue. E Maria se perguntava, por que, meu Deus, mãos que espalharam tanto amor, recebem hoje todo o ódio do mundo? Mas ela não obtinha uma resposta e ao mesmo tempo ela dizia, os desígnios de Deus estão sendo cumpridos. E lembrava que quando o anjo anunciou a ela que ela seria a mãe do Messias, ela disse, eis aqui a sua serva, faça de mim segundo a sua vontade. Então, nós lembramos que fé e crença são diferentes. Só nós dizemos, nós acreditamos, nós podemos acreditar em tanta coisa, em disco voador, em outro planeta, em reencarnação, mas eu quero ver a gente testemunhar a nossa fé. Aí que é, quando nós nos entregamos a uma causa, a uma situação, dizendo, os desígnios de Deus estão sendo cumpridos. E Maria estava fazendo isso. Estava dessa maneira entregando os desígnios de Deus. Imagine se quando ela recebeu a notícia de que o anjo disse que ela ia ser a mãe do Messias, ia falar para ela tudo que ela ia passar, tudo que ele ia passar. Será que Maria teria estrutura para receber isso? É quando nós dizemos assim, mas por que eu não sei o que eu escolhi lá antes de vir para essa encarnação? Mas será que se nós soubéssemos, nós íamos conviver com muitas pessoas que estão ao nosso lado? Será que nós íamos aceitar certinho? Ah, que bom, que bonitinho eu escolhi. A gente diz assim, eu quero saber por que eu escolhi isso daí. Nós não dizemos isso muitas vezes? Então tudo está certo. Nada está fora da lei. Nós é que saímos. Mas as coisas se concretizam de uma maneira porque os desígnios de Deus vão sendo executados. E até Maria estava ali no pé da cruz. E ela olhava. Porque, irmãos, que só derramaram amor, recebe todo o ódio do mundo. Ela se perguntava, onde está Simão Pedro? Que emprestou a casa para o meu filho pregar durante 3 anos? Onde estão os apóstolos? Onde estão todos? Sumiram, desapareceram. Ficaram com medo, sumiram. E nada, ninguém. Só ela realmente entregue aquela causa. Mas eis
que de repente um dos apóstolos vence o medo, o mais novo dele, e sai de onde ele estava, atravessa a multidão e vai até perto da mãe Maria, que era João. O João, o evangelista, que depois ficou tantos anos na ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse, que chegou até ela, encostou a sua cabeça no ombro dela e ficou a olhar Jesus. E ali, como se não bastasse, naquele momento um soldado atira a lança que atinge o lado direito perto do coração do mestre. Ele olha para os dois, abraçados, e diz: mãe, eis aí teu filho. E diz: filho, eis aí a tua mãe. Formando aí a fraternidade maior, mostrando que nós podemos amar a todos, não aqueles que são nossos filhos biológicos, mas aqueles que se aproximam de nós. Pode se transformar para nós como filhos da fraternidade. E o último suspiro que ele se faz é: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Mostrando a nossa ignorância espiritual, mostrando para nós que os nossos erros, as nossas falhas, não são de maldade, mas de ignorância do certo e do bem. E disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E Pai. E os desígnios de Deus haviam ali se cumprido. Maria e João, um prometido ao outro. Passado o tempo, João concretiza o seu projeto de ir para a Grécia, em Éfeso, para pregar o Evangelho. E lá, ele volta, passado um tempo, ele volta até Bataneia, onde estava a mãe Maria, e a leva até Éfeso. E começa a pregar. Mas ele sai de lá e vai pregar distante. E Maria fica sozinha. E ela fica a pensar no seu filho, o que aconteceu. E ela ainda pensa: por que isso, meu Deus? Por que mãos que espalharam tanto amor? Recebeu todo o ódio do mundo. E eis que um dia, ela estava lá na porta da sua casa, e vem ali um doente, bastante ferido, bastante maltrapilho. Chega ela e diz: Senhora, sois as mães do nosso mestre e a nossa mãe santíssima. Assim, ela se tornou a mãe de toda a humanidade. Daquele dia em diante, Maria percebeu que ela poderia usar todo o seu tempo para atender os necessitados. E eles iam lá pedir conselho, conversar, se confessar. Foi onde surgiu a confissão, se confessar. E Maria aconselhava, falava, e ela dizia: isso também passa. Isso também passa. E vai. Até me lembro de uma história. A história vai ficando comprida e o tempo vai indo. Que Chico, lá que eu morava em Pedro Leopoldo, ele estava acabrunhado um dia, nesse mesmo livro, que da historinha outra. Nervoso, e Emmanuel, seu mentor espiritual, chegou e falou: Chico, o que você tem? Eu não sei. Estou assim, simplesmente apavorado. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou muito nervoso com essa situação. Emmanuel, peça a mãe Maria, você pode falar para ela, me dar um conselho? O que eu faço? Passou um tempo, Emmanuel entrou em contato novamente espiritual com o Chico, e falou: você falou com a mãe Maria? Falou: falei. E o que ela falou? Que isso também passa. Aí ele ficou todo feliz. Escreveu na porta da casa, do quarto, na cama, porque isso também passa, isso também passa, isso também passa. Aí Emmanuel chegou a ele e falou: calma, Chico, mas ela mandou falar que isso também passa. O seu entusiasmo também vai passar. Então passa alegria, passa tristeza, só não passa a nossa dignidade. Isso não passa. O nosso caráter e dignidade não passa. Mas a alegria, a tristeza, isso também passa. Um dia alegre, um dia feliz, um dia triste, mas tudo passa. E era a palavra que Jesus falava. Até que um dia, ela já bastante velhinha, na porta da sua casa, ela atendeu a todos os peregrinos que lá estavam. E de repente veio até ela o último deles, também em deplorável estado. Chegou até ela e disse: mãe, eu vim buscar-te. Você vai partir comigo. Ela olhou para ele e percebeu que existia alguma coisa naquele homem, naquele peregrino, que os outros que iam ali iam buscar coisas com ela, assuntos, recomendações, e aquele estava ali levando. Então ela diz assim para ele, convidou a entrar, e depois, impressionada com aquela voz,
que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, lhe falou do bem, lhe falou do amor, lhe falou de muita coisa. E ela se sentiu empolgada por uma surpresa, uma saudade que ela não sabia entender de onde vinha. Que mendigo é esse que me traz tanta alegria, que vem me trazer coisas boas, enquanto que os outros somente vêm buscar de mim recomendações? E ele ficou até ela e de repente ele abriu os braços e fez: vem até mim. E a hora que ela abre os braços, ela vê nas suas mãos o sinal dos pregos, no pulso de Jesus, daquele mendigo. E ela diz isso: meu filho, que úlceras te fizeram? E precipitou-se a ele para se ajoelhar a seus pés. Mas Jesus se negou, dizendo: não, mãe, sou eu que me ajoelho aos pés, porque você, hoje, a partir de hoje, é a Mãe Santíssima da humanidade. E eu vim buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. E diz que a partir daquele momento, Maria se sentiu fraca, enfraquecida. Um torpor muito grande tomou conta do seu corpo físico e ela ficou ali agonizando por dias, por dias. Os laços foram se desligando e ela ouviu os anjos que cantavam suaves, caravanas de anjos ao seu redor. E uma das entidades se aproximou dela e disse: mãe, qual é o seu último desejo? E ela ouviu dizer que os romanos estão matando os cristãos. É lá que eu quero ir. E nisso, mandaram buscar João para ver os últimos momentos da mãe Maria. E a mãe, então, já longe do seu corpo físico, fora do corpo físico, percebeu que as caravanas de anjos atendiam aquele pedido dela de ir até Roma e levava aquele perispírito, juntamente com aquele corpo espiritual e iluminado, que passeava sobre os arredores de Roma. E ela desce até uma cela e olha lá a tristeza que existia naquele lugar. Ela disse: o que eu vou oferecer a essas pessoas? Ela poderia dizer aos anjos: soltem todos, eu quero que todos saiam, que todos sejam livres. Mas Maria compreendia que os desígnios de Deus estavam sendo cumpridos. E ela sabia que tudo tinha uma causa. E por conta disso, ela estava ali. E Maria olhou do canto da sala, da cela, uma jovem nova que ia ser jogada aos leões para se fazer espetáculo e circo, e viu o medo, o tremor que ela tinha no rosto. Chegou até ela e disse a ela: canta, minha filha, canta, tenhamos bom ânimo, convertamos as dores da terra em alegrias para o céu. E ela, a triste prisioneira, diz aqui, final do livro, tudo isso foi tirado desse livro. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e surpresa. Daí, a instante, seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Aí diz aqui: logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre todas as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave lembrança de nossa Mãe Santíssima. E diz a todos nós que somos cristãos: por essa razão, irmãos meus, diz Humberto de Campos, quando ouvirdes
O cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo. Não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E nos diz também, lembrando, nas dificuldades da nossa vida, nas provas pelas quais nós temos que passar, porque os desígnios de Deus estão sendo cumpridos, lembremos do que ela dizia, isso também passa. Muita paz, uma boa noite a todos, que as bênçãos de Maria, de José e de Jesus estejam conosco durante toda essa semana. Que assim seja. Graças a Deus.